É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, para que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre essa disciplina tão importante para a prova do Enem, não é? Porque, por exemplo, a prova do Enem de matemática, ela tem uma característica totalmente diferente da prova da UES. A prova do Enem de matemática, ela tem 45 questões. As questões, elas são contextualizadas, né? Já a prova da UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, ela é uma prova que ela tem apenas 10 questões. É? A prova da primeira fase de matemática da UES, ela tem 10 questões e são questões mais tradicionais. Ela não tem geralmente aquele texto muito grande. Para quem vai fazer a UES, por exemplo, nas questões de geometria não vem o desenho. Então ele fala lá, por exemplo, assim: considere um triângulo inscrito numa circunferência. Não vem o triângulo lá desenhado dentro da circunferência, não. Você tem que fazer o desenho. Né? Já na prova do Enem, não. Tá? E aí, gente, sempre eu digo isso. Nós precisamos ter uma boa estratégia de prova. Não é só saber matemática, é saber fazer a prova. E a prova do Enem acontece algo que é muito relevante. Quanto mais você está preparado para a prova, menos tempo você vai ter para fazer a prova, porque ela é uma prova extensa. Por isso que nós temos que ter uma boa estratégia. Jorge, o que é que tu fala quando tu quer dizer de boa estratégia? Nós devemos resolver logo as questões que são mais fáceis e mais rápidas, tá? Inclusive porque a prova do Enem, ela é corrigida pela TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, tá? E a TRI, eu vou citar um exemplo bem simples para vocês. Vamos imaginar aqui o Jorge e o Fábio Frota, o professor Fábio Frota, certo? 3 questões de matemática, 3. Tem uma fácil, uma média e uma difícil. O Jorge, ele acertou a fácil e a média, ok? O professor Fábio, ele acertou a média e a difícil. O professor Jorge teve quantos acertos? 2, concordam? O professor Fábio teve quantos acertos? 2. Na prova da UES, a nota era a mesma, porque um fez 2 acertos, o outro fez 2 acertos. Na prova do Enem, quem é que vocês acham que tirou a maior nota? O Jorge que acertou a fácil e a média, ou o Fábio que acertou a média difícil? Foi o Jorge. Porque quando você acerta a difícil, teoricamente, por você ter errado a fácil, a sua pontuação ela vai diminuir, tá? Então eu estou falando isso, gente, para que a gente entenda que o importante é que nós possamos fazer as questões mais fáceis. Uma outra pergunta que eu vou fazer, para que vocês tenham um pouco da noção de como é a nota da prova do Enem de matemática, tá? A prova do Enem tem quantas questões de matemática? 45, não é? A nota vai de 0 a quanto? Hã? A nota do Enem vai de 0 a quanto? Teoricamente, de 0 a 1000. Por que teoricamente? Porque houve um ano, em apenas um único ano, apenas um aluno do Brasil fechou a prova de matemática. E esse aluno, ele tirou, eu acho que foi 1086. Jorge, então, pode passar de 1000? Pode. É difícil, mas pode. E aí eu vou explicar rapidamente para que a gente possa começar as questões, porque eu acho que isso é importante. Mas vamos supor que a nota vai de 0 a 1000, certo? Vocês acham que para a pessoa tirar 500, ela precisa acertar quantas questões? Para uma pessoa tirar 500, todo mundo acha que é a metade, né? Pessoal, a nota 500, tá? A nota 500, ela sai entre, geralmente, 10 e 13 acertos.
a nota 500 no ano passado, dados no INEP, do microdados do INEP, a nota 500 no ano passado, ela saiu com 12 acertos. Então, o cara que acertou as 12 questões mais fáceis da prova, ele já tirou 500. E a gente então tem que entender essas questões e são essas que a gente deve fazer prioritariamente. Só para concluir, teve cara com 18 acertos, tirando 460. Por quê? Porque ele errou as questões fáceis e acertou as questões difíceis, né? O 900, a nota 900 no ano passado, ela saiu com 33 acertos, tá? Teve um aluno aqui com 33 acertos, ele já tirou 900. Lembrando que a nota máxima ano passado, se eu não me engano, foi 968, ou foi 900 e... agora eu não estou lembrando ao certo, beleza? Mas bora lá. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que, na minha opinião, é um dos que mais caem no Enem. E se eu fosse apostar, nós devemos ter no Enem de 2024 uma quantidade de questões ainda maior de tabelas e gráficos. Aí tu vai dizer assim, Jorge, por que tu acha que vai ter mais questões? Porque no ano passado aconteceu uma novidade na prova. Qual foi a novidade na prova do ano passado que não se tinha até 2022? A prova, ela passou a ser colorida. Então, quando eu uso cores, facilita para colocar gráfico, porque eu posso colocar uma legenda, eu posso colocar um gráfico de calor. Então, eu acredito que para esse ano, nós tenhamos ainda mais questões de tabelas e gráficos, tá? E eu vou trabalhar com vocês as habilidades e mostrando como é que a gente resolve as questões, tá? Então, bora deixar de conversa e bora para as questões, ó. O que é que diz? Gráficos e tabelas está na competência 6. A matriz de competências e habilidades do Enem, ela é dividida em 7 competências e 30 habilidades. Então, geralmente, o que é que ocorre? Uma questão de cada habilidade e as outras 15 elas se repetem. Cada questão, ela só é colocada uma única habilidade, por mais que às vezes a gente fique em dúvida. E aí eu coloquei algumas questões para mostrar questões que a gente fica em dúvida de qual é a habilidade que a gente vai colocar. Então, o que é que diz a competência 6? Ó? A competência 6, ela diz assim, ó, interpretar informações de natureza científica e social obtida da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Galera, essa competência ela fala de quê então? De gráficos e tabelas. Toda questão da competência 6, ela vai trabalhar com gráficos e tabela. Show de bola? Beleza? Então, bora lá, ó. Se liga numa coisa, ó. A habilidade 24, tá, ó, a competência 6, ela tem as habilidades 24, 25 e 26, certo? Quando é que eu sei que uma habilidade, que uma questão de uma habilidade, ela vai ser média? A questão de habilidade média, ela tem como verbo resolver. Toda vida que você pegar uma questão e na habilidade tiver resolver, ela vai ser média. Então, a habilidade resolver aqui, ela é a 25. A 25, ela não é a média? Então, a que vem antes, ela vai ser o estilo de questão o quê? Fácil. E a que vem depois, ela vai ser um pouco mais difícil. Então, a habilidade 24, ela diz assim, ó. Utilizar informações expressos em gráficos e tabelas para fazer inferências. Pessoal, nessa habilidade aqui, tu vai resolver alguma coisa? Tu vai determinar alguma coisa? Não, tu vai apenas utilizar a informação para fazer inferência. Fazer inferência é tu dizer quem é o maior, é tu dizer onde é que está o menor.
Então, as questões da habilidade 24, você não vai resolver nada. Você provavelmente vai olhar para o gráfico e vai marcar o item, tá? É uma questão, inclusive, mais rápida. Então, bora lá. O que é que diz a questão 1 do Enem do ano passado? Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação de intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu esse gráfico. Está aqui o gráfico. Primeira coisa, vão lembrar do professor Jorge no dia da prova, tá? Quando pegar um gráfico, nós devemos observar tudo que tem no gráfico. O que é que diz o eixo horizontal? O que é que diz o eixo vertical? Se tiver alguma legenda, nós temos que ler tudo. O que é que diz, gente, para a gente, ó? O que é que diz para a gente o nosso eixo horizontal? O eixo horizontal está determinando o quê? O tempo, não é? E esse tempo ele vai de 0 até o quê? 30, o quê? Minutos. Porque às vezes a questão ela me dá o tempo em minuto e o resultado ele quer em hora. Eu tenho que olhar se a unidade de medida que ele está me dando é a mesma que ele está cobrando. E o eixo vertical, ele está dando a intensidade do sinal de internet. Certo? Aí vamos continuar. Aí ele diz assim, ó. Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? O que é que ele quer saber? Durante quantos minutos essa pessoa ficou sem sinal de internet, tá? Vamos analisar aqui o gráfico. Tu concorda comigo que para a pessoa ficar sem sinal de internet, certo? O gráfico ele tem que ser nulo? Sim ou não? Se eu disser assim, ó, no 0 minuto tinha sinal? No 0 minuto tinha sinal? Tinha ou não tinha? Tinha. Se tu for lá para o gráfico, no 0 minuto, ó, o sinal de internet está lá em cima. Ó. De 0 a 2 minutos, o sinal está lá em cima constante, não está? Após 2 minutos, o que é que começa a acontecer com o sinal? Ele começa a diminuir, não começa? Ele começa a diminuir. Aí ele tem uma queda e chega no 6, não é? No 6 tem sinal, concorda? De 6 a 8 também tem, não tem? E o sinal está o quê? Está constante. Não está tão bom quanto antes, mas ainda tem. Certo? Aí, ó, de 6 até 10 ele continua caindo, não continua? Quando chega no 10 tem sinal? Não, ó. Então percebam, gente, que o primeiro momento que não tem sinal é aqui no 10, ó. Então de 10 até 12 minutos, durante esses 2 minutos, o telefone não tem sinal. Então eu já sei que tem 2 minutos aí, não tem? Vou continuar analisando o gráfico, ó. Depois de 2 minutos, o sinal ele começa a voltar, ó. Ele começa a voltar e ele vai melhorando, melhorando. No minuto 14 ele volta a subir. Após o minuto 14 ele volta a cair novamente. Até que novamente, no minuto 16, ele passa a não ter sinal. E vai ser do minuto 16 até o minuto que? 20, ó. Então de 16 até 20, o que é que acontece aí, ó? Tu vai ter, ó, sem sinal internet, ó, de 10 até 12 e de 16 até o que? 20, ó. Nesses 2 intervalos de tempo, tu vai ter ele sem o sinal de celular. Então, para tu fazer isso aí, ó, são 2 minutos no primeiro intervalo, com mais 4 minutos no segundo intervalo. E quanto é que é 2 mais 4? 6. Então, ele passa 6 minutos sem intervalo e o item correto é o item A. Eu fiz alguma conta, alguma coisa? Não, eu apenas olho e marco. Então, uma questão como essa, gente, ela é uma questão que ela vai ser calibrada como
Então, eu estou trabalhando uma questão de nível fácil. E por que eu falo vocês de estratégia? Porque às vezes essa questão, ela está lá no final da prova. Aí tu fica muito tempo perdendo numa questão que tu acha que sabe e lá no final tu vai ter que chutar porque não deu tempo. Tá? Então, item correto da questão 1, item A. Tranquilo até aí? Perfeito? Show? Qualquer dúvida é só fazer um sinal com a mão assim que a gente repete, a gente tira todas as dúvidas de vocês, tá? Bora para a questão da habilidade 24. Ó. Mais uma vez, ó. Utilizar informações expressas em gráficos e tabelas para fazer inferência. Eu não faço conta, eu olho para o gráfico e eu faço a inferência, eu tomo uma decisão, tá? Questão do Enem de 2023 também, ó. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-la. Então, eu acho que todo mundo já foi aqui no banheiro, você coloca aqui as mãos debaixo da torneira, ela despeja a água, depois ela interrompe. Se você quer, você tira a mão, coloca de novo, ela despeja novamente e assim sucessivamente. Então, essa torneira, ela libera água durante quantos segundos? 3, tá? Aí ele diz assim, ó, em seguida, interrompe o funcionamento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa as suas mãos e finaliza o ciclo, liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Essa torneira, ela é inteligente, ó. Durante 3 segundos ela libera água, depois ela deixa de liberar durante 5 segundos e volta a liberar água novamente por mais 3 segundos. Essa questão é linda, ó. Considere o tempo T em segundo, contando a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água dessa torneira é constante. Jorge, o que é que isso quer dizer? O que é que uma questão quer me dizer quando ela fala que a vazão é constante? É que ela despeja a mesma quantidade de água em todo o intervalo de tempo. Durante esses 3 segundos, a quantidade de água que ela despeja é a mesma. Quando eu tenho uma torneira de abrir e fechar, se eu for abrindo a torneira, a vazão dela o quê? Aumenta. Se eu for fechando a torneira, a vazão dela o quê? Diminui, mas a vazão ela é constante. Enquanto ela está ligada, ela despeja água constantemente. Ok até aí? Aí olha o que é que acontece. Ó. Um esboço do gráfico que descreve, presta atenção para o que tu está olhando para aí. Toda a questão do Enem, ela tem um texto base e ela tem um comando da questão. É o comando que vai definir o que ele está me perguntando. Vou repetir. Um esboço do gráfico que descreve o volume de água, o quê? O quê? Que palavra é essa depois do volume de água? Acumulado. Cuidado que esse aí é a grande chave da questão. Ela quer saber a quantidade de água acumulada em litro, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo T em segundo é. Então ele quer o volume de água o quê? Acumulado, concorda? Porque nesse tipo de questão, quando eu olho para os gráficos, eu acho que tudo é o correto, né? Então ele quer saber qual é o gráfico que determina a quantidade de água o quê? Acumulada. Ok? E aí? Tem aí o item A, tem aí o item B,
tem o item C, tem o item D e tem também aqui o item E. Como é que a gente faz um negócio desse aí? O que é que acontece com a torneira, primeiramente? Ela fica aberta durante quantos segundos? 3, não é? E durante esses 3 segundos, ela libera água constantemente, não libera? Então, o que é que vai acontecer com o volume de água? Vamos supor que ela liberasse 1 litro por segundo. Então, em 1 segundo, tu ia ter quantos litros? 1. Em 2 segundos? 2, porque não é 1 litro por segundo? Em 3 segundos, tu ia ter o quê? 3. Então, de 0 até 3, a quantidade acumulada, ela cresce. Ok? Então, de 0 até 3, ela cresce. Vocês perceberam o que foi que eu fiz para facilitar? Eu imaginei um valor. A gente pode fazer isso. Se eu vou ter uma vazão constante, eu imagino que é 1 litro por segundo. Então, nos 3 primeiros segundos, ela cresce constantemente. Certo? Vamos lá, pode ser o item A? Pode ser o item A pela primeira informação? Pode, não pode não? De 0 até 3 não está crescendo constante? Pode. Pode ser o item B? Pode, não pode? De 0 até 3, ela cresce constantemente. Eu estou falando só de 0 até 3, do primeiro momento. Vamos analisar momento a momento. Tá? Ó. Porque de 0 a 1, tu vai ter 1 litro. De 0 a 2, tu vai ter 2 litros, porque é acumulado. Ele não quer a vazão da torneira, ele quer a vazão acumulada. Se fosse a vazão que a torneira despeja, de 0 a 3 seria constante, porque a vazão é constante. Mas ele quer a quantidade acumulada. Por isso que eu digo que a leitura da questão ela é importante. Então, numa questão como essa, gente, eu sugiro você grifar a palavra acumulado. Então, pode ser o item A e pode ser o item B. Pode ser o item C? Não, porque ele está dizendo que de 0 a 3 a quantidade é a mesma. E não é, ela vai acumulando, ela vai crescendo. Pode ser o item D? Pode, de 0 a 3 ela está crescendo. Pode ser o item E? Também pode. Então, até agora eu só eliminei o item C. Show de bola? Após os 3 minutos, a torneira ela para de liberar água, concorda? E ela fica quantos segundos sem liberar água? 5. Então, se fosse a vazão da torneira, ela seria 0, não é? Só que ele quer a acumulada. Ou seja, do 3 segundos, quanto é que é 3 mais 5? Não é 8? De 3 segundos até 8 segundos, a vazão acumulada vai permanecer o quê? Constante. Ela não é 0. A quantidade que foi liberada até 3 segundos, ela é constante. Então, bora lá, pode ser o item A? Não. No item A está dizendo que a vazão ela é 0. Só que ele não quer a vazão da torneira, ele quer a acumulada. A acumulada ela continua constante. Pode ser o item B? Pode, ó. Porque ela chega aqui no 3 e ela continua constante, ó. Essa quantidade que está no 3, até o 8 ela continua a mesma. Repito, ele fala em acumulada. Pode ser, o item C já está fora, o item D está errado, porque ela continua crescendo. Como a torneira está desligada, ela não cresce não, ela está constante. E pode ser o item E? Também não. Então já dá para marcar como item correto o item o quê? B, ó. Percebam que após os 5 segundos, muito obrigado, após os 5 segundos que ela fica desligada, ela não religa novamente, então vai aumentar a quantidade. Então após os 8 segundos, ela cresce novamente. Então o item correto aí, ó, o volume acumulado deve aumentar entre os instantes de 0 a 3. De 8 a 11 segundos permanece constante. Por que permanece constante? Porque a torneira ela é desligada. E entre
3, né, ó, e ela volta a crescer novamente. Então o item correto aí, ó, vai ser o item B de bola. Então é mais uma questão em que a gente não faz conta, a gente olha para o gráfico e dá a resposta. Mas eu tenho que observar o que o comando da questão está me dando. Como ele falou em acumulado, eu tinha que perceber que era toda a água que ia se acumulando durante o período estudado. Tranquilo, gente? Perfeito? Essa questão aí já tem um nível um pouquinho maior do que o da segunda. Não é porque uma questão ela é de uma habilidade que é mais fácil, que ela vai se mostrar como sendo fácil na sua resolução. Show? Bora para a próxima. Bora agora para a habilidade 25. Essa habilidade 25, ela é uma habilidade geralmente de nível médio de questão. Eu estou usando a palavra geralmente, ó. Quando é que eu sei que uma habilidade ela é média? É quando o verbo é o resolver. Toda competência tem a habilidade resolver. A habilidade 25 ela diz assim, ó: resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Ou seja, o item vai te dar uma tabela ou um gráfico e tu vai resolver uma situação a partir daquela tabela ou a partir daquele gráfico, tá? Então tá aí a nossa questão 4. Ó. Bora para a questão 4. Eu pulei as questões para que a gente possa mostrar todas as habilidades, certo? A questão 4 é uma questão do Enem PPL de 2023, né? Então ele diz assim, ó: veja o gasto médio de calorias por hora de atividade quando são exercidas algumas atividades domésticas, né? Varrer o chão gasta 200 calorias. 200 calorias o quê? Por hora. Porque ele está dizendo que é o gasto médio de calorias por hora. Passar aspirador de pó, 350 calorias por hora, né? E limpar a janela, 260 calorias por hora, né? A minha mãe, eu dei a ela de presente aquele aspiradorzinho, né? Eletrônica, ela agora não quer outra vida. Ela liga o bicho lá, o bicho vai limpando todinho, então ela já não gasta essas 350 calorias. Então aí, ó, tem ó, disponível, né? Tem dizendo aí de onde foi coletado esses dados. Uma pessoa varreu o chão da casa, depois passou o aspirador de pó e por fim limpou as janelas, gastando 30 minutos em cada atividade, sem parar para descansar. Considere que o gasto de calorias em uma atividade varie proporcionalmente em relação ao tempo. Isso aqui, gente, é importante, ó, porque quando a gente tem uma variação proporcional, significa quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma dobra, a outra dobra. Quando uma triplica, a outra triplica. Quando uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então ele está dizendo que esse gasto ele é proporcional. Ou seja, em 2 horas, o valor calórico que dobra. Em 3 horas, ele o que? Triplica. Em meia hora, ele cai pela metade. Em 1/3 de hora, ele cai pela terça parte. Então, esse fato da variação ser proporcional já vai me dizendo o que eu vou fazer na questão, tá? O gráfico que melhor representa o tempo gasto, olha aí mais uma vez a palavra o quê? Acumulado de calorias dessa pessoa durante as atividades desenvolvidas é
Então ele quer saber qual é o gráfico da quantidade o que acumulada, não é? Durante essa atividade. Está aqui o gráfico A, está aqui o gráfico B, gráfico C, gráfico D e o gráfico E. Ele quer saber qual é o gráfico que representa a quantidade o quê? Acumulada. Percebam que tem mais uma vez a palavra acumulada. Então, bora lá. O que é que está acontecendo? Primeiro, ela passa quantos minutos em cada atividade? Não é 30? Então, se ela passa 30 acumulado, 30 não é meia hora? Toda vida que eu quero determinar a metade, é só multiplicar por 0,5. E multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, varrer o chão são quantas calorias a cada hora? Não é 200? Então, em meia hora ela vai gastar o quê? 100. Então, ela começa varrendo o chão, não começa? Então, nas primeiras horas, meia hora ela gasta quantas calorias? 100. Quantas calorias ela gasta com um aspirador? Né? 350 em uma hora. Então, em meia hora é a metade. Metade de 350 é 175. E ela fica quanto tempo limpando a janela? Também na meia hora. A quantidade de calorias gastas para limpar a janela é quanto? Não é 260, então vai ser o quê? Metade. Só que ele quer acumulado. Se ele quer acumulado, gente, o que é que vai acontecer? Ó? Como a quantidade de calorias gasta, ela aumenta linearmente, tá? Ó? Então, ela começa com 100, não começa? Então, na primeira meia hora ela gasta 100, não gasta? Na próxima meia hora ela gasta quanto? Então, após meia hora ela chega em 275. E com mais meia hora ela gasta mais quanto? Mais 130. Tu só vai ter isso, gente, no item A. Na primeira meia hora, a quantidade de calorias ela vai aumentando, não vai? Até chegar a um gasto de quanto? De 100. Que é o que ela gasta o quê? Varrendo o chão. Nas próximas meia hora, ela vai aumentar, não vai? E ela vai gastar mais 175. Quanto é que é 100 mais 175? 275. E nas próximas meia hora, ela aumenta, e ela aumenta, não é? Até chegar em 405. Então, o item correto aí, ó, é o item A, ó, tá? Só para que vocês não fiquem ansiosos. Cadê o Fábio Frota? Fábio, cadê tu? O Fábio me disse que quando saísse o gol do Brasil, ele avisar, ele some. É? Tá perdendo? Fala, meu Deus. Mas vai empatar, tenha fé. Tenha fé que vai empatar. É só as meninas se incorporarem no luceiro, que elas fazem um gol. É? Quando sair o gol, tu me avisa aí, viu? As meninas vão empatar. É? Então, gente, ó, preste atenção aqui, ó. Vamos voltar para as questões, que essa questão ela é bem legal, ó, que nem precisa fazer tudo isso. Galera, não é acumulado, não é? Se vai acumulando, é o seguinte, depois do primeiro aumento, ou ele permanece o mesmo ou ele cresce, concorda? Então o item B já estava falso, ó. Porque o item B, ele diz que vai de 0 a 100, depois ele volta para 0 de novo. Não tem como isso não, porque é acumulado. Então o item B já está fora. Se a gente ficar em dúvida, faça o seguinte, tente eliminar o que não serve. Então o item B está fora, concorda? Show. Bora para o item C. No item C ele está dizendo que é 100. Depois há uma quebra, também já está fora. Porque ou ele parte de onde ele parou e aumenta, no item B ele está dizendo assim, ó, vai de 0 a 100, depois vai de 250, totalmente errado. Bora para o item C está falso. O item D, ele poderia ser, não poderia?
Por que que o item D não pode ser? Por que que não pode ser o item D em função do item A? Oi? Porque ele o quê? Exatamente, ó. Ele vai de 0 até 100 no primeiro momento, ó. Porque nas primeiras meia hora ela gasta 100 calorias. No item D, ela está dizendo que na primeira meia hora ela está gastando 175. E ela não gasta 175 na primeira meia hora. Na primeira meia hora ela gasta o quê? 100. Porque teve muita gente que ficou em dúvida entre o item A e o item D. Então eu tenho que observar que na primeira meia hora ela deve gastar 100 e não 175. Tá? E o item E, ele está de novo dizendo que os crescimentos eles são constantes. E ele não é constante. Jorge, mas por que não é constante? Porque tem um crescimento proporcional. Se liga aqui na dica. Se liga na dica. Toda vida que falar em crescimento proporcional, certo? Tu vai ter uma reta crescente, ó. Toda vida que duas grandezas, elas são proporcionais, diretamente proporcionais, tu vai ter uma reta crescente. Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, o que são grandezas inversamente proporcionais? É quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Aí vai ser um gráfico decrescente. Tá? Então essa questão número 4, o item correto aí é o item A de aprovação, que é o que todos vocês terão. Receba, né? Igual aquele meninozinho, receba. Quando a gente fala alguma coisa, diz assim, eu recebo. É? Então, questão 4, item A. Bora agora para a questão que trabalha a habilidade 26. O que é que diz a habilidade 26? Leiam aí para mim, me ajudem. Ela diz o quê? Bora todo mundo? Ah. Não, está muito fraco. Bora. Analisar informações expressas em tabelas ou gráficos como recurso para a construção de argumento. Chapa, é o seguinte, tu vai olhar para a tabela e para o gráfico, vai pegar as informações, vai fazer alguma coisa para tu construir um argumento. A questão da habilidade 26, gente, geralmente ela vai ser uma questão calibrada mais difícil, certo? Porque tu vai lá na tabela, no gráfico, vai pegar as informações, provavelmente vai fazer alguma conta para analisar algo. Mostra uma questão aí, tá aí A3, ó. A3 é uma questão da habilidade 26. Ela diz assim, um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Geralmente, gente, essas questões de habilidades difíceis, elas trazem coisas presentes no nosso dia a dia. Hoje, para quem está antenado, muita gente fala nessas novas moedas, que são as criptomoedas, bitcoins, né? Essas moedas aí. Então, essas questões que elas trazem à nossa realidade, elas geralmente vão ser questões de níveis mais difíceis. Seguindo, aí ele diz assim, ó, tá aí, ó. Ele trouxe um gráfico trabalhando duas criptomoedas, certo? Na horizontal é que criptomoeda? A. E na vertical é qual moeda? B.
Vamos logo ver o que é que a questão quer. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes, representados por horas exatas. Em quanto desses instantes, a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B? Então está aqui o gráfico. Quando eu olho para esse gráfico aqui, eu digo, fala-me Deus, eu vou ficar doido, né? Para analisar essas informações eu vou ficar doido. Mas não fico doido não, tá? Ele colocou aí de 9 até o quê? Até 16 horas. Eu vou olhar hora a hora. O que é que eu vou fazer, gente? Ó, se você pegar às 9 horas, e aí você vai armar uma tabelinha dessa aqui, ó. Não é 9, 10, 11, 12, ó. Não aparece de 9 até 17. Então você vai fazer uma tabelinha dessa aqui lá na sua prova. Mas Jorge, não tem espaço. Você precisa fazer isso aí, ó, para você analisar. Ó. Às 9 horas, quanto é que valia a criptomoeda A? 3, ó. Às 9 horas, a criptomoeda B, ela varia o quê? Ela estava valendo entre 0 e 1. Ei, Fábio, isso aqui era para ter um pouquinho maior, viu, macho? Se eu desse um passo para trás aqui, uma queda grande, viu? Me ajude. Então, ó, às 9 horas, na criptomoeda A, ela varia quanto? 3. E a criptomoeda B, ela varia o quê? Menos de 1. Então vai dar certo o que eu quero aí, às 9 horas. O que é que ele quer saber? Ele quer saber, ó, em quanto desses instantes a A estava mais valorizada do que a B. Às 9 horas ela tá? Tá, não tá? Então 9 horas é o primeiro instante. Às 10 horas, aí eu venho para as 10 horas, ó. A criptomoeda A vale quanto? 2, não é? A criptomoeda B vale o quê? 2. Aí eu paro e digo assim, e aí? Será que eu vou considerar as 10 horas? Vamos voltar lá ao comando. Em quanto desses instantes, a A estava mais valorizada do que a... Ela está mais valorizada aí? Não, está igual, ó. Então eu não considero as 10 horas, ó. Esse tipo de análise eu tenho que fazer hora a hora. Não tem como a gente fazer rapidamente, apressadamente, porque a gente acaba errando. Próximo momento, às 11 horas, quanto é que vale a A? Às 11 horas, ó, a A vale 4 e a B também vale quanto? 4. Vamos de novo. Às 12 horas, a A, ela vale entre 5 e 6, não é? Está aqui às 12 horas, ó. E a B, ela vale quanto? 3. Então, às 12 horas, a A está mais valorizada. Às 13 horas, a A vale quanto? 6. E a B vale quanto? Entre 1 e 2, às 13 horas também. Então a gente vai ter que analisar momento a momento, ó. Às 14 horas, ó. Às 14 horas, a A entre 3 e 4 e a B o quê? 2, ó. Às 15 horas, bora procurar? A A vale entre 2 e 3 e a B vale o quê? 4. Às 15 horas não, ó. Às 15 horas é a B que está mais valorizada. Às 16 horas, a A, ela vale 1, ó, e a B, ela vale, não é, 5. Não, ó. E às 17 horas, a A, ela vale entre 0 e 1, e a B vale entre 3 e 4. Então, nós vamos ter aí, ó, a criptomoeda A estava mais valorizada do que a B às 9,
às 12, às 13 e às 14. São quantos momentos? 4. Né? E aí a gente vai marcar o item B. Então percebam, gente, que essa questão nós temos que ir hora a hora. É uma situação em que a gente vai fazer uma análise na tabela. O que é que diz a habilidade 26? Ela diz, não é, analisar informações expressas em gráficos ou tabela como recurso para a construção de argumento, tá? Então, o item correto aí, eu vou ter 4, né? Item correto, item B, Então, questões de tabelas e gráficos, e eu mostrei aí, só na prova do ano passado já foram 3 questões, da primeira aplicação. Porque lembrando, gente, seguinte, a prova do Enem, geralmente são feitas 3 provas. É uma prova para a primeira aplicação, uma prova para o PPL e uma outra prova que ela fica de reserva. Caso dê algum problema com o local de prova, essa prova ela é aplicada. Houve um momento que essa prova foi aplicada quando nós tivemos aquelas escolas ocupadas, né, naqueles momentos de manifestações. E durante 2 momentos, nós tivemos 2 provas que foram aplicadas, mas foram em 2 anos extraordinários. Um que foi a prova verde, que foi uma prova adaptada para as pessoas especiais, e teve um ano que teve uma prova que ela foi digital, mas aí elas não continuaram sendo aplicadas nos anos seguintes, tá? Então, bora para a próxima questão. A próxima questão, eu vou novamente resolver uma questão da habilidade 25, que ela fala resolver problemas com dados apresentados em tabelas e gráficos. Eu disse para vocês no nosso começo hoje, que a competência 6, ela tem quantas habilidades? 3. 24, 25 e 26. A competência 1, por exemplo, ela tem 5 habilidades. 5. A resolver é a 3. Então, as questões da habilidade 1 e 2, geralmente, elas são com nível mais fáceis, e as habilidades 4 e 5 mais difíceis. A competência 2, que ela trabalha a parte de geometria, ela só tem 4 habilidades. A resolver, ela é a terceira, ela é a habilidade 8. Então significa que as 6 e as 7 são mais fáceis e a 9 é mais difícil. Mas bora lá. Qual é a questão que eu vou trazer agora? A 5. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores: produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Tal. Então tá aí, foi uma questãozinha, que já veio colorido. Ele diz assim: o setor de produção, ele tem 75 funcionários e o salário era 2.000. Já na administração, são 25 salários, né, com um saláriozinho de 7.000, um saláriozinho melhor, né? A administração são aqueles meninozinhos que trabalham ali, aquele pessoal ali, tudinho recebe 7.000, né? Patou? Tu comemorou o gol? A administração, né? Eu pensei que era o Brasil que tinha empatado, mas eu já estava feliz. Aí ele diz assim, a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real ele quer o quê? A média, não é? Galera, essa questão, certo?
você, na hora que a gente vai escolher a competência e a habilidade, essa questão ela traz uma tabela, não tá? Não traz, mas ela pede uma média. Então a gente às vezes fica em dúvida se a gente coloca essa questão na competência 6 ou se a gente coloca na competência 7, que fala de médias. Então ela pode ser aplicada às duas competências. Eu quis trazer ela aí para trabalhar gráficos, mas a grosso modo mesmo a gente pode colocar essa questão na parte de médias, tá? Então bora lá. O que é que acontece? Que tipo de média a gente vai trabalhar aí? É melhor trabalhar uma média ponderada. Não são 75 funcionários recebendo R$ 2.000 cada um? Então eu vou pegar 75 vezes 2.000. Então eu vou pegar 75 vezes 2.000. São quantos funcionários recebendo 7.000 cada um? Não são 25? Mais 25 vezes 7.000. Vou fazer essa soma e dividir por 100. Tá? Ó. Então o que é que a gente vai fazer? Ó? São 75 funcionários recebendo 2.000 cada funcionário. Eu vou pegar 75 vezes 2.000. Mais são 25 funcionários, cada um recebendo 7.000. Vou fazer essa soma e dividir por 100. Tá? Aí, ó, o que é que a gente vai ter? Ó? Quando nós fizermos essa soma, vai dar 325.000 sobre 100, que é 3.250. Deixa eu voltar aqui, para que dê tempo para vocês copiarem direitinho. Ó. São 75 funcionários ganhando 2.000, mais 25 funcionários ganhando 7.000, sobre 100. A conta aqui é até mais fácil. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Vai dar 150.000. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Vai dar 175. Quando tu somar, vai dar 325. 150 mais 175 dá 325.000. Dividido por 100. Vai dar 3.250, e aí o item correto é o item C. Perfeito, gente? Aí, tranquilo? Questãozinho envolvendo média, e nesse caso era média ponderada. Tá? Vamos avançar. A próxima questão também da habilidade 25. Resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Questão 6. Outra questão do Enem 2023. No ano passado, gente, eu lembro que todo professor, gente, todo professor de cursinho, de terceiro ano, como são os professores que vêm para cá trabalhar com vocês, o sonho de total professor é no aulão de véspera, ele dizer o que é que vai cair na prova. E aí, gente, quando a gente passa a trabalhar focado em um vestibular, a gente consegue, porque as provas ela têm um padrão. Esse fato que eu disse aqui a vocês hoje, que eu acredito numa quantidade ainda maior de tabelas e gráficos, eu disse para os meninos no aulão um dia antes da prova de matemática, pelo fato não só de, vamos entender uma coisa, no ano passado, nós não tínhamos no banco de questões já elaboradas, ou seja, as questões elas foram elaboradas no ano passado mesmo. E aí quando a gente vai elaborar uma questão sem ter tempo de pré-testar,
a gente vai nos assuntos que são mais fáceis de elaborar. Jorge, não estou entendendo não. Que é um estilo de questão difícil para um professor de matemática elaborar, questão de análise combinatória. Porque questão de análise combinatória, se você não amarrar bem direitinho a questão, ela fica sem solução. Nós tivemos uma questão de análise combinatória que ela foi anulada, não é? Que foi aquela questão do time de futebol, que era uma questão bem grande, não é? Então, assim, eu volto a repetir, não é? Tem muita gente chegando depois, eu acredito em de 6 a 10 questões na prova do Enem desse ano, só de tabelas e gráficos. Eu acredito muito nisso aí, tá? Então, essa questão, ela diz assim, ó, um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtidas na atividade. Ó. Então, mais uma vez, ó, esse gráfico aí, ó, ele avalia duas variáveis. No eixo horizontal, nós estamos avaliando a massa corporal em quilograma. E no eixo vertical, a altura. Percebam, gente, que em um mesmo gráfico, eu posso avaliar uma, duas. Teve um gráfico uma vez que ele colocou assim, ó, no eixo esquerdo ele avaliou uma coisa, no eixo direito ele avaliou outra coisa e ele colocou uma barra que avaliava outra coisa na questão do Enem. Mas vamos pensar na nossa situação. Então, esse gráfico, o eixo horizontal, ele avalia a massa corporal em quilograma e o eixo vertical a altura. Vamos compreender, esse cara aqui, ó, qual era a massa corporal dele? Um pouquinho mais de 80 quilos, não é? E qual era a altura desse cara aqui? 1,5 m. Ó. Esse cara bem aqui, ó. Aqui é um magão, viu? Ele pesa um pouco menos de 60 quilos, não é? E a altura do cabo é 1,60. Ele é um cabo mais alto, mais maguinho, né? Então, nós temos uma avaliação. Toda vida que eu quiser determinar a massa, eu vou descer para o horizontal. E quando eu quiser determinar a altura, eu vou para o vertical. Agora, vamos saber o que é que a questão quer. Ela diz assim: após a coleta de dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referente à massa corporal e à altura, obtendo respectivamente 80 quilos e 1,65. Então, a média da massa corporal foi 80 e a média da altura foi 1,65. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Calma. Se eu quiser calcular, por exemplo, o percentual de
né, o percentual de pessoas de sexo cromossômico feminino aqui nessa aula. Eu vou contar todas as quantidades de pessoas de sexo cromossômico feminino e dividir pelo total. Toda vida que eu quero calcular uma porcentagem, eu pego o que eu quero e divido pelo total, certo? O que é que ele quer? Ele quer o percentual de estudante dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média. Bora lá para o gráfico? Bora lá para o gráfico? Dentre os 10 estudantes, 2 se encontram com massa abaixo da média. Qual era a média da massa? Não era 80? Então, quando eu vou para o gráfico, a massa abaixo da média tem todas essas 5 pessoas aqui, não tem? Só que tem que estar a massa abaixo da média, então pode ser qualquer uma dessas 5, concordam? Só que a altura ela tem que ser acima de 1,65. 1,65 está aqui, ó. Quantos estão acima de 1,65? 2, ó. Então, primeiro, eu fui olhar para o 80 quilos, ó. Tem que ser abaixo de 80 quilos, não tem? Abaixo de 80 quilos são essas 5 pessoas, ó. Só que além de estar abaixo da massa, tem que estar acima de 1,65. 1,65 está aqui, ó. Essas 2 pessoas, elas têm 1,65. Volto a repetir, gente, ó. Olha a palavra, ó. Massa corporal abaixo da média e a altura o quê? Acima. Por isso que é importante grifar as palavrinhas na hora de resolver. Tá, ó? Então, olhando para o gráfico, ó, nós vamos ter quantas pessoas abaixo de 80 quilos e com altura acima de 1,65? 2, de um total de 10, ó. Então, eu vou ter 2 sobre 10. Quando eu divido 2 sobre 10 dá 0,2, que é a mesma coisa de 20%. Ó. Então, o item correto é o item B. Ó. Perfeito? Tranquilo? Então, essa questão aí, ó, nós temos que ter cuidado na hora de pegar os dados para resolver a questão. Show? Podemos ir para a próxima? Questão da habilidade. Terminou, Fábio? Jogo? Terminou, Fábio? Acorda esse homem aí que ele está dormindo. Terminou? Está pertinho? Mas vai dar certo, eu tenho fé. A próxima questão é da habilidade 24. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferência. Questão 7, outra questão do Enem do ano passado. O gráfico expõe deixa eu dar aqui vou dar um presentinho para vocês, tá certo? Preste atenção, ó. Eu tenho um material com todas as provas do Enem separadas por assunto, certo? Separados de 2009 a 2029, ok? Como é que vocês vão fazer para pegar essas questões comigo, certo? Quando for, eu vou disponibilizar um link lá no meu Instagram, certo? Amanhã eu vou disponibilizar um link lá no meu Instagram. Agora deixa eu dizer qual é o meu Instagram, que nem eu mesmo sei. Certo? Amanhã vai ter lá um link na minha bio com essa prova. Tem tanto as questões como as resoluções, tá? É um materialzinho meu que tem lá.
e eu vou disponibilizar para vocês. O Instagram é prof.jorgejunior16, certo? prof.jorgejunior. Acabou o jogo? Foi prata? Mas tá melhorando, que não ia nem na prata, né? Então, ó, amanhã, onde tem a minha bio, lá vai ter um linkzinho, certo? Que amanhã de manhã, cedinho, eu coloco. Aí vocês vão clicar e vão poder baixar um materialzinho PDF, certo? Tanto com o material do Enem, como com as resoluções. A questão 7, ela diz assim, ó, o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 entre as categorias que estão. Já está completamente imunizada e a dos trabalhadores de saúde. Aí ele diz aí, ó, número da campanha contra a gripe H1N1, aí tem adultos de 20 a 29 anos, gestantes, doentes, indígenas, crianças, trabalhadores, e aqui tem um percentual, ó, de pessoas já imunizadas, certo? Então aqui tem um gráfico, né, com um percentual. Esse gráfico está dizendo o seguinte, ó, que adultos entre 20 e 29 anos, ó, um pouco mais de 40% está imunizado. Ó. As gestantes, ó, um pouco mais de 50% já está imunizado, certo? Aí ele diz, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria, questão fácil, não é, gente? Ele quer saber a que está mais exposta, não é? Galera, quem está mais exposta é quem está o quê? Quem está mais exposta é a quem está menos imunizada. Se a população está menos vacinada, ela está mais exposta. Então, qual é a que está mais exposta aí? São os adultos entre o quê? 20 e 29 anos, ó. Então, vão ser os adultos entre 20 e 29 anos, por quê? Porque eles têm o menor percentual de imunização, ó. Então, o item correto aí é o item D, ó. Então, tem questões como essa na prova, que é uma questão que a gente só olha e só marca. E aí, a distribuição vai depender do seu caderno de prova. Às vezes você pode pegar uma questão dessa no começo do caderno de prova, e aí é até bom quando a gente acerta a primeira, quando a gente vê que a gente vai criando autoconfiança, mas às vezes essa questão ela está lá no final. Às vezes você pega logo 2 ou 3 ou 4 mais difíceis, mas entenda que você não precisa fazer a prova toda para você passar. Se você conseguir acertar as questões fáceis, você já consegue uma boa nota. Tá? Vamos seguir. Aí agora eu coloquei uma mais difícil. Habilidade 26. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Outra questão do Enem 23. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionam a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Ó. Então, ó, o que é que esse gráfico diz? Ó? Quantidade de motoristas
e a quantidade de viagens realizadas. Ó. Então, ó, tu tem 10 motoristas, ó, que fazem uma viagem por dia. Ó. Tu tem, ó, 55 motoristas fazendo 3 viagens por dia. Por isso que é importante ler o eixo horizontal, ler o eixo vertical, para conseguir responder o que a questão está perguntando. Bora lá para o comando da questão. O comando da questão ele diz: comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então ele está falando em média, moda e mediana, tá? Vamos lembrar aqui, o que é a moda? A moda é o elemento que aparece com maior frequência. Se eu perguntar assim, ó, qual é a cor da moda das camisas das pessoas que estão nesse ginásio agora? Amarelo, porque é a cor que aparece com a maior frequência, certo? Então eu vou calcular a média, a moda e a mediana, tá? Para calcular a média, você vai fazer uma média ponderada. Percebam que tu tem 10 motoristas e cada um desses 10 motoristas fazem quantas viagens? Não é uma, então vai ficar 10 vezes 1. Mais 2 viagens são quantos motoristas? Não é 10? Mais 2 vezes 10. 3 viagens são quantos motoristas? Não é 55? 3 vezes 55. 4 viagens são quantos motoristas? 4 vezes 25. 5 viagens? Nenhum. 6 viagens? 57 viagens, 10. Dividido pelo total de motoristas. Ó. Então, para calcular a média, nós vamos pegar a soma do total e dividir pela quantidade. Ó. Então, vai dar 655 dividido por 160. Ó. Essa média, ela vai dar 4,16. Show? Qual é a moda? Qual é a moda do número de viagens? Qual é a moda? Hã? A moda é 3. Se liga aqui, ó. Eu estou trabalhando no número de viagens, né? Qual foi o número de viagens que teve a maior frequência? A maior frequência não foram 55 motoristas? 55 motoristas fizeram quantas viagens cada uma? 3, ó. Eu estou trabalhando, gente, com um número de viagens. Então, a moda é o elemento que aparece com a maior frequência. Uma viagem apareceu quantas vezes? 10. 2 viagens? 10. 3 viagens? 55. 4 viagens? 25. 6 viagens? 50. E 7 viagens? 10. Ó. Então, a média deu 4,16. E a moda, ela deu 3. Ok? Agora eu vou falar sobre mediana. Certo? Quando a gente fala em mediana, deixa eu voltar aqui. São 160 viagens, não são? Mediana, gente, significa termo médio ou termo central, tá?
Toda vida que a gente vai determinar uma mediana, a primeira coisa é organizar o rol, os elementos no rol. O que é o rol? É colocar em ordem ou crescente ou decrescente, certo? Quando uma distribuição ela tem quantidade de termos ímpar, ela tem um termo central, e esse termo central é uma mediana. Vamos imaginar 5 elementos, ó. O termo central é o terceiro, ó. Por que o termo central é o terceiro? Porque tem 2 antes e 2 o quê? Depois, ok? Então eu coloco os valores em ordem crescente e encontro o termo central. Toda vida que tu tem uma quantidade ímpar, o valor que representa a mediana é o elemento AN mais 1 sobre 2, em que N é o total de termos. Para que você possa entender, eu não tenho 5 termos. Quanto é que é 5 mais 1? 6. 6 dividido por 2, 3. Ó. Então, o terceiro termo vai ser a mediana. Se eu tenho 11 termos, quanto é que é 11 mais 1? 12. Metade de 12. O sexto termo é a mediana. Se eu tenho 23 termos, quanto é que é 23 mais 1? 24. Dividido por 2, 12. O 12 é a mediana. Tá? Já quando a quantidade de termos é par, nós temos 2 termos centrais. Se eu tenho 4 termos, eu não posso dizer que o segundo é central, ó, porque vem um antes e 2 depois, e nem o terceiro. Ó. Então nós temos 2 termos centrais, e a mediana vai ser dada pela média aritmética dos termos centrais. Então, como é que tu vai fazer para encontrar o primeiro termo central? É só dividir por 2. Se eu tiver uma sequência com 10 termos, quanto é que é a metade de 10? O primeiro termo central é o 5. Então, tu vai pegar o termo 5 mais o termo 6 e dividir por 2. Se tu tiver 16 termos, quanto é que é a metade de 16? 8. Tu vai pegar o oitavo mais o nono e dividir por 2. Nós temos quantos elementos aí? Não é 160? Quanto é que é metade de 160? 80. Então, tu vai pegar o termo 80 mais o termo 81 e dividir por 2. Aí, preste atenção, ó. Como é que eu vou encontrar o termo 80 e o termo 81, ó? Galera, os 10 primeiros termos, eles valem 1, não valem? Quanto é que é 10 mais 10? 20, não é? Do 11º até o 20º é 2, não é? Quanto é que é 20 mais 55? Não é 75? Do 21º até 75 vale 3. Quanto é que é 75 mais 25? 100. Então, tanto o termo 80 como o termo 81 vão ser iguais a 4. Então, o termo 80, ele é 4, o 81 vai ser o quê? 4 sobre 2. Então, a mediana vale 4. E a moda, a gente viu que vale 3. Ó. Então, a moda, ela é menor do que a média, ela é menor do que a mediana, que é menor do que a média. O item correto é o item E. Ó. Então, essa questão, ela é uma questão que ela é difícil e ela também é trabalhosa. Essa questão, ela deve ser resolvida por último. Quando a gente pega uma questão como essa, a dica que eu dou é, deixa ela para depois. Às vezes a gente fica perdendo tempo numa questão como essa, e vai aparecer uma mais fácil, a gente vai ter que chutar. Deu para entender, gente? Tranquilo? Tá? Então, eu já recebi um sinalzinho aqui,
que o tempo esgotou, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Dizer que é um prazer enorme estar fazendo mais uma vez a convite do meu amigo, de um cara que eu tenho como referência, que é o professor Fábio Frota, de estar fazendo parte desse projeto, um projeto que ano após ano a gente vê que ele tem melhorado, que ele tem surtido frutos, e aproveitem tudo isso aí, porque nessa reta final eu acho que cada pequeno detalhe faz diferença. Então eu fico muito feliz em poder participar mais uma vez. Desejo boa sorte a todos vocês e a gente se encontra à disposição aí para tudo aquilo que vocês possam precisar, porque eu tenho certeza que vocês farão uma grande prova e que terão um grande resultado, tá? Então muito obrigado, tchau, tchau e até uma próxima.